De volta com Acontece, com a nossa entrevista de todos os dias, hoje falando sobre um tema por demais preocupante, um aumento, como é que eu posso dizer, importante e num período que merece muita análise do número de atendimentos do SUS, com um crescimento de 11% pelo uso, transtornos mentais provocados pelo uso de drogas e álcool. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o Quirino Cordeiro, que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que gentilmente nos atende. Como vai, Quirino? Seja bem-vindo aqui ao Acontece. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma imensa satisfação conversar com você, com toda a sua audiência. Muito obrigado. Esse número que para jovens de 25 a 29 anos é extremamente representativa, a maior fatia, mais de 300 mil atendimentos, 303.700 atendimentos para essa faixa etária com essas características. Se deu por um motivo específico? Tem relação com esse período de pandemia em que essa faixa etária foi muito afetada pelo desemprego? Nós temos duas situações aqui que precisamos ponderar para entendermos esse resultado. Primeiro, obviamente, que situações de estresse crônico, como vivenciadas durante a pandemia, infelizmente, podem levar a situações como aumento de consumo de drogas e, obviamente, levar a problemas relacionados a isso. Isso é um ponto. E outro ponto também que não podemos desconsiderar é que no ano anterior, também por conta da pandemia, nós tivemos a situação de diminuição da procura de pessoas por atendimento médico em geral, por atendimento na área de saúde, e esse aumento que tivemos no ano passado pode se refletir, na verdade, num retorno das pessoas à procura de serviços de saúde. Então, esses dois fenômenos devem explicar esse aumento que tivemos à procura de serviços de saúde por pessoas que apresentam quadros de dependência química. Quirino, boa tarde. Ontem nós tivemos o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo e fica claro, inclusive na campanha do Ministério da Saúde, que a atenção primária, a chamada atenção primária à saúde, a PS, tem um papel fundamental na abordagem desses pacientes, né? E depois, claro, o encaminhamento aí para centros especializados. Você citou o papel da pandemia no agravamento do problema, mas ao mesmo tempo a gente sabe que no caso das drogas e mesmo do álcool, e hoje atingindo adolescentes, né, é um problema que é muito anterior à pandemia. Pela sua visão, pela sua experiência, está fora de controle? Nós, infelizmente, vemos enfrentando problemas importantes na área de drogas em nosso país, tanto no que tange a drogas ilícitas, como também as drogas lícitas, como, por exemplo, o álcool. Isso, inclusive, fez com que, no ano de 2019, nós mudássemos a política de drogas. Hoje nós temos uma nova política nacional sobre drogas, fez com que nós também mudássemos naquela ocasião, naquele mesmo ano, a nossa lei de drogas para termos ações mais efetivas no enfrentamento a esse problema. Só para que a gente possa ter uma ideia, o que nos levou, inclusive, a mudar essas normativas em nosso país, o Brasil vinha tendo um aumento importante do uso dessas substâncias. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, por exemplo, a UNODC, o Brasil é o maior mercado consumidor de crack do mundo, respondendo por cerca de 20% desse mercado. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Nós íamos tendo, segundo o levantamento realizado pela Universidade Federal de São Paulo, no Brasil, aumento importante do uso de bebidas alcoólicas, né, em especial em mulheres mais jovens. Nós íamos tendo, por exemplo, aumento do afastamento do trabalho no INSS devido a quadros de dependência química, vínhamos tendo aumento de pessoas em situação de rua em decorrência do quadro de dependência química. Nós vimos tendo no Brasil aumento do suicídio, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio, a dependência química. Logo, o aumento que nós vimos tendo no Brasil ao longo desses últimos mais de 20 anos, com certeza está relacionado com os problemas relacionados ao cenário das drogas. Vimos tendo também aumento das taxas de homicídio. O Brasil chegou a fechar 2017 com mais de 65 mil homicídios. Ou seja, o cenário que nós temos de problema com as drogas já vem há bastante tempo. Nós agora temos tentado equacionar essa situação com essas novas normativas, com novas ações, tanto de enfrentamento ao narcotráfico, como de prevenção, tratamento aos dependentes químicos, mas, infelizmente, esse é um cenário
que vem assolando o Brasil de maneira importante já há bastante tempo. As mudanças que estamos realizando, basicamente, é no sentido de revertermos esse cenário que era muito grave e bastante desafiador. Quirino, aliás, uma manifestação radical do problema está nas ruas das grandes cidades do Ocidente, né? Não é só no Brasil, na América do Sul. Recentemente houve uma reportagem mostrando uma Cracolândia em Paris e o problema se alastra. E em São Paulo já foi promessa de campanha. Eu lembro quando o Dória foi candidato a prefeito e ele disse que acabaria com a Cracolândia. Chegou a anunciar depois que a Cracolândia tinha acabado. Na verdade, não acabou. Houve migrações, novas Cracolândias surgiram. Onde havia antes, voltou a ser Cracolândia. E há sempre aquela discussão acadêmica sobre a internação compulsória ou não de alguém que já não tem controle do uso de crack, né, que é uma droga que faz efeitos devastadores muito rapidamente. A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas tem uma posição a respeito da internação compulsória nesses casos específicos, por exemplo, no uso do crack? No ano de 2019, como eu disse, nós tivemos a publicação daquela que é considerada a nova lei de drogas no Brasil, a Lei 13.840, foi publicada no mês de junho daquele ano, trouxe uma série de avanços para o enfrentamento às drogas, em todas as suas frentes, na área de repressão, na área de prevenção e também na área de tratamento aos dependentes químicos. E um dos avanços, no nosso entendimento, foi que pela primeira vez apareceu em uma lei federal a possibilidade da realização da internação involuntária para pacientes que apresentam quadros de dependência química. A internação involuntária é uma medida terapêutica extremamente importante em algumas situações necessárias para que nós possamos ajudar a pessoa com dependência química a sair daquela condição. A internação involuntária, então, prevista na nova lei de drogas, que nós trabalhamos para sua aprovação no Congresso Nacional e que foi promulgada pelo presidente Bolsonaro, prevê a internação involuntária nos seguintes casos. Basicamente, pacientes que apresentam quadros clínicos graves, por conta disso, se colocam em risco, colocam outras pessoas em risco, são pessoas que perderam a capacidade de tomar decisões autônomas, e nessa situação, é importante nós falarmos aqui, por exemplo, para os amigos que estão nos acompanhando, a internação involuntária, ela não só ela pode ser realizada, como ela deve ser realizada, para salvaguardar os direitos da pessoa que apresenta dependência química. Então, em situações em que o indivíduo apresenta um quadro clínico grave e que ele está em situação de risco, ou que outras pessoas que convivem consigo estão em situação de risco, a internação involuntária é uma medida terapêutica extremamente importante. Vale lembrar aqui que essa situação, inclusive, já era pacificada, né, no meio médico brasileiro. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, tem uma resolução do ano de 2013, bem anterior à nova lei de drogas, que já previa a possibilidade de internação involuntária, mas obviamente que nós temos agora uma lei federal e que dá sustentação para a realização dessa abordagem terapêutica. É importante nós aproveitarmos esse momento, estamos conversando aqui com a audiência da Rádio Bandeirantes, porque existem alguns grupos que advogam que a internação involuntária seria uma situação que poderia colocar em risco o direito das pessoas. Muito pelo contrário, a internação involuntária vem para garantir o direito das pessoas, direito ao tratamento, direito à saúde e direito à vida. Quirino, o perfil, voltando a falar de alguns dos números divulgados nesse estudo, o perfil principalmente de jovens que tiveram esse atendimento, o perfil familiar desses jovens, do ponto de vista econômico, atinge todas as camadas ou a maior fatia é de camadas mais pobres? A dependência química, infelizmente, atinge a população de maneira geral. Obviamente que pessoas que, por conta de condições socioeconômicas, estão mais vulneráveis, essas pessoas, obviamente, que têm um risco maior de se envolverem com as drogas. Entretanto, mesmo pessoas que apresentam condições financeiras, condições econômicas e sociais melhores, por conta de outras situações, como, por exemplo, baixo suporte familiar, baixo suporte social, podem também entrar numa situação de vulnerabilidade e, obviamente, ter uma situação de risco maior para o envolvimento com as drogas. Mas, infelizmente, a droga
em especial nos últimos tempos, tem afetado de maneira importante os vários estratos sociais. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Quirino Cordeiro, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Quirino, muito obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala numa próxima. Até mais. Muito obrigado. Até mais.